Cultura Entrevista, discutindo os assuntos que a cidade comenta para tornar nossa sociedade cada vez mais transparente. Estamos de volta, 2 horas e 34 minutos, 2h34 no programa de hoje com o companheiro Davi Cardoso, os advogados Ferreira Júnior e Cláudio Cumaru, nessa bancada que a gente monta vez ou outra, né, Davi? E que faz muito sucesso, viu? Não tenha dúvida. O comentário na cidade é grande, eu agradeço desde já. E desde já dizendo a Cumaru que sabe, o Ferreira também deve saber, mas a gente reforça. Vamos à reprise do programa. Hoje à noite. É verdade. Hoje à noite, a partir das 11h30. 11h30. É a Cultura Informa, vamos estar meia-noite e meia. Cultura Entrevista. Cultura Entrevista. Muito bem. A partir de agora, o ouvinte participa do programa 3721, 3722, 3723, 1130. Tem também a internet www.radiocultura1130.com.br. Você clica no link Perguntas, preenche e manda pra gente. Além do celular, para você enviar o torpedo 92999413. Você pode ligar, dar a sua opinião, tirar a sua dúvida. Abraçando aqui o Bernardo Barbosa Filho, que está ouvindo o programa, mandando um abraço especial para você, viu, doutor Cláudio Cumaru? Abraçando também Davi e o Ferreira. Um abraço, Bernardo, está em São Bento do Una, ouvindo o programa. Gente fina. Vamos para o telefone. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Ciomar. Diz aí, Ciomar. Eu queria perguntar a Davi aí, que é os advogados, esses vereadores que estão na suplente e que assumiram, até quando eles vão esperar para votar os assessores deles? Se a justiça já podia, em vez de a Câmara afastar 90 funcionários, não faz a cassação desses vereadores, porque, do meu ponto de vista, eles devem no cartório. E quem deve não tem. Se o outro correu, o que está devendo? Porque quando o cara é cidadão, ele não deve, não tem. Ele se apresenta do que der, do meu ponto de vista. E outra, o presidente da Câmara, Leonardo Chaves, tem que reunir os 13 deles e fazer essa cassação, rapaz. Porque a sociedade de Caruaru não vai esperar 33 vereadores estão sendo investigados e receber salário de vereador. Acho que tem a injustiça com o dinheiro público. Um abraço, Ciomar, muito obrigado. Eu quero saber se um cidadão não pode entrar na justiça e dizer, olha, eu não quero com meu dinheiro, que pague 33 não, Caruaru só tem 23. Daqui a pouco os advogados respondem se pegam essa peça. Não, porque é verdade, isso é dinheiro público que está aí na jogada. 2h37, boa tarde. Boa tarde, Hélio Júnior. Professora Rosário. Boa tarde aos entrevistados. Eu vou fazer 2 perguntas. Eu tenho como assim, não me dou com Hélio Júnior nem com Vasconcelos, por exemplo. E em determinado lugar eu dissesse o seguinte, mas tem 2 pessoas ali na Rádio Cultural, se eu pudesse, e alguém levasse isso para lá, tivesse outros funcionários, somente Hélio Júnior e Vasconcelos, não era quem ia dizer, foi comigo, e os outros, acaba sempre não cai na cabeça, não é? Pois é. Né? Agora, a segunda pergunta, isso faz tempo, e o advogado vai poder me dizer, se o juiz entender, essa palavra sempre me questionei muito, se o juiz entender que doce é amargo e vice-versa, acabou, antes desse recurso, de tudo que se recorre e tal, a última palavra dele, o doce é amargo e o amargo é doce, acabou, só isso. Um abraço, professora Rosário, muito obrigado. Mais um ouvinte, vira aí a chave, Paulo Júnior, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Pedro. Diz aí, Pedro. Olha, eu queria perguntar ao pessoal da mesa o seguinte. Primeiro, o prefeito José Queiroz, ele disse que ninguém pediu dinheiro a ele, que ninguém ameaçou ele, nem nada. Então se criou essa celeuma toda em cima desses vereadores. Outra coisa, disseram que o delegado Eric Lessa estava de férias, que já acabou as férias dele para pegar 2 pessoas assim. Eu estou achando que tem muitas falhas nesse processo. Eu queria que o pessoal comentasse. Ok, muito obrigado, Pedro, pela participação. Muito obrigado. Mais um ouvinte, vamos lá, Paulo, 2h38. O ouvinte participa do programa. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Marcos. Nós estou querendo procurar chifre em cabeça de jumento, não vai achar nunca. Rapaz, é o seguinte, eu estou achando que, vendo essa fala de Evandro Silva, eu parabenizo o trabalho da polícia, um trabalho muito bom, muito bem feito. Tanto é que tem provas que houve a falcatrua e veio uma quadrilha funcionando na Câmara Municipal. Isso tem como documento provado, com voz, com foto, com tudo. Agora, só essa fala de Evandro Silva, não precisa nem ser advogado para ver que isso é insuficiente para prender uma pessoa. Eu acredito que o juiz que decretou essa prisão
Ele deve ter alguma coisa, mas ou então ele está ouvindo diferente. Então ele tem que ter alguma coisa para acrescentar, porque só isso eu acho que não estou vendo. Eu mesmo não vejo ameaça nenhuma nessa palavra de Evandro Silva. Agora que eu quero perguntar para os advogados e para Davi Cardoso, é o seguinte. Tem documento provado, assim, com voz e com foto, que houve uma falcatrua. E não conseguiram pegar o dinheiro, mas pelo menos tentaram. Houve a negociata, eu só voto se me der tanto, e todo mundo tem que pegar o dinheiro, se não pegar, não pega. Isso só um doido é que não está vendo que não aconteceu. Aí isso é o quê? Isso é falta de decoro, isso é roubo, isso é o quê? Isso é alguma coisa grave que aconteceu. E esse vereador, ele sofreu um processo de cassação. E coisa se algum desses for escape, essa Câmara que já está desmoralizada, ela não vai ficar mais ainda não, com a pessoa lá dentro, você sabendo que ele estava fazendo de falcatrua, e quando houver outra votação, qual é a credibilidade que o voto dele vai ter? Obrigado. Um abraço, Marcos. Muito obrigado. O último ouvinte, só mais um. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Miro aqui do Riachão. Diz aí, Miro. Olha, eu concordo aí com os advogados quando eles dizem que a prisão do vereador Evandro Silva não devia ter acontecido, até porque eu entendo também que não foi ameaça para ninguém. Mas corre um boato aqui na cidade, sempre o povo comenta muito, e eu queria saber dos advogados aí se realmente o vereador Evandro Silva só está sendo citado no inquérito. Porque o pessoal diz que ele só foi citado. Eu queria saber dos advogados se isso é verdade. Um abraço, Miro. Só mais um ouvinte, agora sim, o último. Boa tarde. Opa, quem fala? Cláudio, Santa Rosa. Diga aí, Cláudio. Era pra ser preso uns 10 quem defende ele, viu? Pronto. Bom trabalho, Hélio. Um abraço, muito obrigado. Pronto, não tem mais tempo. O Ciomar, a pergunta para os dois. Já entrando numa outra esfera, né? Aí já eleitoral, misturado com cível e entrando criminal. Pense numa causa complexa. Essa história... Ô, Kumaru, um fato que não é comum, né? Você já tira os 10, suspende mandato, já manda convocar suplente, e aí o presidente Leonardo Chaves tem que pagar quem tá dentro, quem tá fora, um negócio complicado, né? Quando eu falei no início do programa que lamentava muito, inclusive com discordância do meu colega Ferreira Júnior, do que está acontecendo na cidade, exatamente por conta disso. Quem termina pagando, infelizmente, somos nós. Quem termina pagando é o povo. Isso é péssimo para Caruaru. Isso é péssimo para o desenvolvimento da cidade. Isso é péssimo para a imagem da cidade. Eu não estou dizendo que não se tenha que fazer investigação. Agora, no Brasil, estão invertidas as coisas. Aqui, primeiro, prende-se para investigar, quando deveria se investigar para aprender. Para responder a pergunta do Hélio, no questionamento de Ciomar, eu apenas quero lembrar a vocês que esse imbróglio todo, do ponto de vista burocrático, de ter que tirar assessor, ter que botar, não ter dinheiro para respeitar 70 e 30 como manda o regimento, se deu por conta de apenas um dia o juiz entender que tinha que ser naquele momento, cumpra-se. E apenas um dia para o recesso. Se o juiz não dissesse naquele instante, passadas 24 horas, não teria nada disso problema. Mas o juiz disse cumpra-se. E quando o juiz diz cumpra-se, pelo menos eu entendo que tem que se cumprir. Exato. Não é assim? Exato. Só lembrando esse detalhe para você. Ferreira, Júnior. Não, para ele responder a questão do Ciomar, dos assessores e tal. Pois essa é celeuma, né? A questão realmente um prejuízo enorme, né, como eu coloquei, e a população é quem perde com isso. Agora, você fez uma pergunta do ponto de vista seguinte, que é obrigado eu pagar, né? Os impostos têm que ser pagos, infelizmente, todos têm que pagar impostos porque é uma determinação judicial. Agora, eu acho que isso aí caberia, talvez, uma ação civil pública, né, para se pedir uma restituição, talvez, de algum valor, de que a população é lesada. O Ministério Público teria que intervir nisso aí. Que desde o começo, um dos advogados, Davi, eu queria que já o Ferreira Júnior entrasse, um dos advogados disse, veja, a Câmara poderia cumprir, mas poderia recorrer à própria Câmara. Exato. Dizendo, tudo bem, eu vou ter que pagar, a Justiça manda. Mas a própria Câmara recorrer. Agora, porque, afinal, está deixando uma instabilidade na casa, o que respalda, né, esse pagamento, Davi, é que o problema fica para o presidente da Câmara. Porque ele vai ter que readequar todo mundo. Por isso que ele está fazendo essa manobra toda, de demissão de 27 agora, né, para poder o orçamento ficar dentro daquilo determinado. Né? Então, o prejuízo, apesar de ter pago, mas está dentro do que já está orçamentado. Né? Não pode passar daquilo. Então, por isso que existe a lei de responsabilidade fiscal e o presidente da Câmara ele tem a obrigação de readequar. Então, o prejuízo está acontecendo? Está, porque a Câmara está tendo que pagar 2 folhas,
né, existe uma decisão de afastamento de 180 dias. Eu vejo que, nesse caso específico, eu acredito que os vereadores voltem, eu acredito, porque é o caso, por exemplo, do mensalão, né? Todos eles responderam até o final em liberdade, e no final foi decretado, e aí quem tinha mandato teve que sair. Né? Inclusive foi cassado, né? Para não perder os direitos políticos. Os direitos políticos. Então é o que eu estou querendo colocar. Então acredito eu que nesse caso específico os vereadores devam voltar, porque há todo um processo para que eles respondam. Eles vão ter que responder e no final vai ter que ter uma sanção, né? Ou não. Eles podem ser absolvidos. E aí o prejuízo é o seguinte, pergunto, vão ficar 3 anos afastados? Porque essa sentença pode sair daqui a 3 anos. São 10 vereadores. Vamos dizer que cada vereador desse coloque 8 testemunhas. São 80 testemunhas a serem ouvidas. Perícias que devem ser feitas ou requeridas pelos advogados. Quanto tempo vai demorar esse processo? Os réus estão em liberdade e vão ficar esse tempo todo afastados? Então o prejuízo para eles é imenso. Ô Ferreira, o fato, por exemplo, veja a pergunta que eu vou lhe fazer. O fato, por exemplo, de ser uma decisão, e entendo, provisória, porque se a medida em Recife ela for concedida, seguramente eles retornam. Então esses suplentes estão fora, todos eles. Então é uma medida que pode ir até durar 3 dias, 4, 5, 6, um mês. Então o Leonardo não poderia jamais deixar de atender quando tem lá, cumpra-se, né? Ele teria que atender. Exato. Mas o fato dele cumprir, ele não poderia, como presidente da casa, questionar a lei de responsabilidade fiscal, que ele não poderia ter como fazer isso, para que esses novos não entrassem, dizendo que os mandatos dos parlamentares não foram, digamos, suspensos, e sim, nos mandatos não foram, eles não perderam os mandatos. Eles apenas foram suspensos, né, da questão função, como funcionário público. Ele não poderia ter feito atendido o juiz e ao mesmo tempo entrar com uma medida para que o juiz entendesse a situação da Câmara, não, Ferreira? Você se refere ao dinheiro? Sim, ao dinheiro, ao pagamento desse pessoal. O vereador é funcionário público. Quando responde alguém por crime de concussão ou corrupção passiva, você não pode mais estar exercendo o cargo. Eu não acredito que eles voltem. Tá bom demais esse debate. Porque o Barulho já discorda aqui do Ferreira, viu? Aí eu vou explicar. Mas o Ferreira foi bem, bem fundamentado. Eu vou continuar e pegando mais uma vez um gancho do Cumaru. O processo são 10 réus, é demorado, certo? Não existe conveniência nem jurídica nem política para a volta destes vereadores. A questão do pagamento deles, há um fato, se eu estiver enganado, meus colegas depois me corrijam, quando o Davi me convidou, eu fui fazer uma pesquisa, há um fato no estado de São Paulo, 9 vereadores foram afastados, certo? E tiveram, depois de 90 dias, seus vencimentos suspensos. Eles também não voltaram. Certo? Eles também não voltaram. E depois perderam seus direitos políticos. Foi até interessante lá, porque lá eram 9 vereadores à Câmara completa. Os suplentes entraram e não podiam votar a questão do decoro, porque eram impedidos por lei. Interesse próprio. Porque tem interesse, né? Exatamente. É o caso daqui. Eu vou voltar, eu vou pular pro Marcos, aquele ouvinte que disse, queria que o Cumaru comentasse. Mas com a divulgação, Cumaru, das falas, dos vídeos, precisa mais de quê? Não já está muito claro e objetivo ali? Eu vejo que você é a favor do estado de exceção. O senhor é a favor do estado de exceção? Vamos acabar com a Constituição Federal, vamos jogar no mato, vamos decretar uma ditadura. Vamos dar um julgamento antecipado a todo mundo. A Constituição Federal foi criada em 88 para isso, para garantia dos direitos políticos, para garantia dos direitos fundamentais. Ou seja, todo mundo tem direito a um julgamento justo, ao contraditório e à ampla defesa. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E agora você quer, efetivamente, por gravações, deduzir, efetivamente, que essas pessoas já estão condenadas? Eu discordo veementemente de Ferreira e discordo com o argumento também. Veja só, o processo criminal, há uma previsão legal de afastamento, mas no final do processo com trânsito em julgado. A lei que foi aprovada no ano passado diz que há a perda imediata do mandato com trânsito em julgado. E como é que vai afastar agora? A responsabilidade de afastamento da Câmara, de algum dos integrantes da Câmara, dos edis, é da Câmara. É tanto que houve uma recomendação do Ministério Público para que se instaurasse o procedimento para cassação. E agora,
o Poder Judiciário se atravessa, afasta por 180 dias, causa essa celeuma toda, sem um trânsito em julgado, sem uma decisão definitiva, sem um ponto final? Discordo veementemente, Ferreira, me desculpe, mas discordo. Eu não posso concordar com a... Não precisa pedir desculpa. Mas não peço desculpa por respeito a você. Agora, não posso concordar com uma coisa dessa. Então, o Kumaru já respondeu a professora Rosário. E a você também, Que viu? a professora Rosário... O Kumaru respondeu. Não, eu só tô... Veja, eu só falei aqui, eu só repassei o que o Marcos disse. E ia sobrando pra mim. É porque sobra pra Davi, não sobra pra mim. Aí Davi fica, oxi, e por que sobra pra mim? Então já respondeu a professora Rosário. Não é assim, o juiz entende que o doce é amargo e é. Não, o juiz de primeiro grau, ele tem o entendimento dele. Agora, existem outras instâncias, a última palavra não é dele, não. Agora, ele não é o dono da verdade, não. É o dono da verdade dele pra julgar a parte dele. Parte dele, agora, outras instâncias. A Corte do Supremo decide que doce é amargo, aí é. Sim, a trânsito em julgado, sentença penal condenatória, contra mais recurso. Decidiu, tá decidido, tem que cumprir a pena e acabou. Ferreirinha, o Pedro disse, olha, o prefeito Zé Queiroz disse já, ninguém pediu dinheiro a ele. Sim, eu quero falar sobre isso, mas... por favor, Ferreira. Primeiro eu vou completar a questão da gravação. Agora em novembro, eu pensei que eu tinha trazido, teve uma condenação, não vou dizer o nome do cidadão, um promotor aqui em Pernambuco, ele é uma defensora pública, baseado numa gravação, crime de concussão. Esse promotor chegou a ser aposentado, ou melhor, requerer aposentadoria para fugir do julgamento pela Corte Especial do Tribunal de Justiça de Pernambuco e não sofrer essa punição. Certo? Agora, de novembro. Infelizmente não está comigo aqui, eu pensei que tinha colocado nas minhas mãos para trazer e discutir isso. Ora, a gravação, minha gente, certo? Sem discutir o mérito, a gravação foi autorizada pelo juiz com acompanhamento. A gravação não, as gravações pelo Ministério Público, o Judiciário, delegado de polícia. Não é? Veja, eu não queria, foi no início do programa, eu disse logo, eu não vim aqui, acho que foi fora do ar ainda. Eu não vim aqui para fazer acusação a ou B. Eu acho que você está fazendo parte do Ministério Público. Eu já fiz. Veja. E pegou logo Kumaru como advogado de defesa. Isso é um azar da gota. Pra quem não sabe, Kumaru foi meu estagiário de Direito Civil, processo civil, viu? Ah, tá explicado. E ele foi de criminal de Rubens Plácido. Mas vamos pra frente. Nós estamos ficando idosos. Nem tanto, né? Mas vamos pra frente. Bom, vejam só a situação. Eu não quero condenar. Inclusive, em conversas à parte, eu não vi a denúncia, não li a denúncia toda. Já com o documento aqui. Depois eu vou ler com calma quando terminar o programa. Certo? Eu não quero pré-julgar ninguém. Agora, existem fatos. E contra fatos, os argumentos são poucos. Eu vou colocar um argumento para você. Se qual é a discordância? Vou colocar um argumento para você agora muito importante. Veja só. Certo. Crime de concussão. Exigir. A grande dificuldade da prova vai ser aí. Nesse processo. E eu vou lhe ajudar. Eu tô logo antecipando a defesa. Veja só. Eu vou lhe ajudar. Disse, neste processo, que foi exigido dinheiro. De quem? Do prefeito? O prefeito disse que não. Marco Cazé diz que sim, né? As gravações dizem que estava exigindo. Me pergunto, Marco Cazé tinha condições, ele tinha autoridade para dar mensalinho? Minha pergunta é essa, muito clara. Veja que ponto... Você está querendo se referir ao corruptor, né? Exatamente. Eu quero saber se ele tinha condições, efetivamente, de ser exigido. E só vale se pedir a quem tem, Exigir... Veja só, vamos olhar o tipo penal. Vamos olhar o tipo penal. Diga aí, fale. Bom, não... Termine o raciocínio. Não, eu tô querendo colocar... Eu tenho que terminar o programa daqui a pouco. Olha. E eu tenho um questionamento. Crime de concussão. Exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. O crime de concussão e o crime de corrupção passiva não precisa ter um agente ativo. Eu sei. Você sabe disso. Sei, sim. Não precisava o prefeito de Caruaru ter sido ativo ou o Marco Cazé. Não precisar. Fique bem claro isso para a população. Nenhum dos dois crimes cabe corrupção ativa. Nenhum. Por quê? A corrupção, no caso da concussão, certo? Já foi decidida há muito tempo,
certo? Que o cara está exigindo de alguém, a vítima, vamos dizer, que o Hélio Júnior fosse a vítima logo eu, do Davi, processo. bota Davi, pronto. Não, a vítima, vamos Mas, colocar. mas exigido quem não pode ser exigido. Não, mas as vítimas Pergunta foram é, exigido Zé quem e não o pode ser prefeito, né? exigido. Não entendi. Exigido e quem não pode ser exigido. Mas aí eu vou devolver com outra pergunta. Eu gosto de advogar assim. Eu te devolvo a pergunta. Como não? Ele é secretário de Relações Institucionais, certo? Sim. Ele Aí o prefeito disse que não, porque veja só, entenda, peraí, Ferreira. Veja só, você disse que exigiu do que foi a casa, mas Você quer disputar. Aí Marco Casé não foi o prefeito, foi Você quer discutir o mérito da causa na rádio? Não, sim, Não é bom, aqui é público. Bom. É público. Vou fazer isso Eu não não. sabe o Ibope aqui que é bom. Bom. Escute isso. Depois sai nós dois aí com o processo. Não, Caio, não pode. Um abraço para Adriano Oliveira, que está ouvindo o programa, dizendo bom demais. Um abraço, Adriano. Alberto Xavier de Taquaritinga, grande radialista de Taquaritinga. Um abraço para ele. Eu tenho que fechar o programa. Cumaru, professora Rosário diz: tô eu e Davi conversando aqui. Aí eu começo a falar de uma terceira pessoa. Ah, se eu pudesse. A frase é essa, né? Ah, se eu pudesse. Aí daqui a pouco isso se transforma numa... Não, isso não é ameaça. Uma ameaça. A ameaça é se você mandasse alguém até essa pessoa, ou você fosse diretamente e ameaçasse, né? E tem alguns que defendem até que tem que ser calmamente. A ameaça tem que ser fria. Fria e calculada. Calculada. Ô Hélio, deixa eu terminar o outro raciocínio com um trecho de uma decisão judicial do Tribunal de Justiça do Paraná, de 2002, que eu achei muito bonita, e vou abrindo aspas. Entre os artigos 316 e 317, 316, concussão, 317, corrupção passiva, do Código Penal, há de existir uma diferença ontológica expressa, no sentido dos verbos exigir e solicitar. Exigir implica obrigar a alguma coisa sob certa pena. Solicitar é simples pedido. Enquanto no primeiro caso, o caso do exigir, a vítima é levada pelo medo a atender à exigência. E qual é o medo aí? De não ter aprovado na Câmara de Vereadores os projetos do município, no sentido de satisfazer o pedido, né? Livremente, recebendo ou não em contrapartida em alguma vantagem. Entendeu? Essa é a questão. E no segundo caso, a questão da mera solicitação. Alguém apenas pediu. Passiva. Agora é a passiva. Alô, Alex Lima Vieira, ouvindo a gente. Não precisa Ô, ter... Ferreira, uma questão assim, a gente tem pouco tempo, talvez 4 minutos mais, como sempre costuma, em programas assim bons, assim, dinâmicos. O Hélio vai até 3, o Júnior pega ele, mas eu dou o famoso desdobro. Agora né? até 3, porque passou das 3, aí é bronca. Eu tenho que abordar isso aqui que é fundamental, a questão, por exemplo, do direito, da questão da Câmara, do Conselho de Ética da Câmara. Só quem pode caçar é o Conselho de Ética. O Leonardo, a Justiça recomendou, não determinou. Aquela anterior que a gente falou, o juiz disse, cumpra-se, determina-se, faça o complemento, senão eu lhe mando preso. Então o cara tem que fazer. Mas agora houve uma recomendação, é diferente. Ao que me parece, eu não sei se o Leonardo vai reunir ou não o Conselho. A questão é, esses 10 que assumiram lá não podem votar. Porque vão votar contra eles próprios? Não vão. Os 10, se voltarem... Tem interesse. Tem interesse também. A pergunta para vocês é o seguinte, a Câmara tem 13. Qual é o número limite que se pode reunir o Conselho de Ética? Ao que me parece, salvo engano, não sei, 16 pessoas. Aonde iria completar esse quadro de 16, se realmente for esse meu raciocínio? Se não for, tem que ter 2/3 de 13 ou de 16. De 13 para 9. Fique nos 13. Fica nos 13. Pelo regimento interno. Então, pronto, 9 votos. Então, esse Conselho de Ética pode se reunir com os 13 e os 13 votarem a cassação dos 10 sem a participação dos 10 que estão afastados e dos 10 suplentes que assumiram. Pode ser assim, o regimento determina isso, que 13 pessoas, 13 vereadores resolvam essa questão reunindo o Conselho de Ética. E o Conselho de Ética, para se reunir, precisaria de quanto tempo? Ou seria uma questão imediata pela gravidade? Primeiro lugar, a Câmara não é obrigada a abrir o processo. É um poder à parte. O Poder Judiciário é um legislativo executivo. Recomenda. Recomendação, né? Não é ordem. Sim. E o presidente da Câmara não vai ser processado se não cumprir esta ordem. Quem quiser que entre com a representação lá na Câmara de Vereadores para provocar a situação. Se o Ministério Público mandou apenas uma recomendação, ele não... Ele não é obrigado a fazer. Ele não representou. O Ministério Público poderia ter feito isso. Aí se instauraria. Rapidamente. O que acontece?
A Câmara recebe, tem que juntar a documentação. A documentação seria o quê? O que tem no inquérito, no processo, agora é processo criminal, certo? Tudo que tem televisão, rádio, jogar tudo. Abrir prazo para o pessoal se defender. Um por um, entendeu? Pronto. Aí, meu amigo. Um abraço pro Marinho, tá dizendo aqui, se tem corrupto, tem que ter o corruptor, mas os meninos já falaram aqui. O Bernardo Filho eu já citei, pronto, o Kleber. Tô feliz, começo a acreditar nas instituições. Um abraço, Kleber, que estuda na UFPE, estuda o trabalho, enfim. Eu tenho que fechar. O Miro ligou pra cá, peça pra ele fazer minha pergunta. Foi aquele que disse que o Evandro só está sendo citado no processo. Kumaru, que já é conhecedor do processo. A prova é muito... Primeiro porque... E é o que foi preso. Evandro votou em tudo quanto foi contrário a tudo que foi do governo, né? Então já é um primeiro indício de que ele realmente não recebeu absolutamente nada. E o que ele é só citado, não há gravações de Evandro conversando, pedindo propina, absolutamente nada. Então a prova é muito frágil em relação a ele, né? E infelizmente ele teve a infortúnia, a sorte, né? De ter sido pego numa gravação em que expressava o azar, né? E infelizmente está preso, mas acredito que vai ser posto o mais rápido possível. Nas gravações, o pessoal diz os 8. Tá faltando 2 nas gravações, né? Ferreira. Não, se você levar em consideração nesse quebra-cabeça que você fala dos 8, os 2, os 10. Então, 10? Tá faltando 2. Então, aí a questão é saber quais são os 2 e os 8. Olha, eu vou terminar minha participação com uma brincadeira. Sem entrar no mérito da causa, se são 8 ou 10, tem aquela brincadeira, entrei de gaiato no navio. Pode ter. Entrei pelo canto. Pode ser. E a retruca tua? Em música. Em música. É o seguinte, eu já convido vocês aqui, o Ferreira Júnior. Não faz mal, eu tô carente, mas eu tô legal. O Ferreira Júnior aqui, interpretando o Ministério Público de Pernambuco. Deus não vai passar não. Eu não estou acusando ninguém. É o seguinte, eu quero agradecer demais a vocês dois pela confiança, né, de terem vindo, tal, porque vocês sabem que a nossa ideia aqui não é ferrar nem prejudicar ninguém, né? Pelo contrário. Não é à toa que a gente consegue o que outras rádios e outros apresentadores não conseguem, né? Por essa confiança, porque o fim é muito justo, o fim que a gente quer aqui. Então agradeço a vocês. Dizer que eu espero um segundo momento, porque essa batalha, essa discussão vai ser longa. E eu achei muito bom estar com vocês nessa tarde de sexta-feira. Kumaru, um grande abraço, muito obrigado, volte sempre. Hélio, eu quero agradecer, um abraço Davi Cardoso, um abraço ao Ferreira Júnior, um abraço aos ouvintes, quero responder ao rapaz lá que eu não estou preso, né? Porque ele deveria estar preso junto com os demais, né? Que está defendendo. Mas na verdade, a gente sabe que isso é o Estado Democrático de Direito, né? É um direito que todo mundo tem de se defender, de provar o contrário daquilo que estão dizendo a seu respeito. Quero mandar um abraço ao Bernardo Filho, que tem muito respeito e consideração. Doutor Bernardo, aquele abraço. Ao meu amigo Marcondes Alberto, aquele abraço também, advogado, que está me ouvindo nesse momento pela Rádio Cultura do Nordeste. E estou à disposição de vocês para quaisquer outros esclarecimentos. Sempre que puder, se possível, estarei aqui trazendo um pouquinho do meu conhecimento para que a gente possa aqui discutir e trazer mais informações ao povo de Caruaru e região. Um grande abraço, muito obrigado. Ferreira Júnior, volte sempre. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, viu, Davi? O telefone que você nos deu. Viu, Hélio? A Rádio meu Cultura... pedido, viu? Deixa eu registrar. Foi seu pedido, tá bom. Porque você fica aí só, Davi. Bom. Viu? Eu agradeço. Então agradeço a Rádio Cultura como um todo por ter me convidado. Hélio Júnior não perde uma oportunidade e gosta de encabular. A sorte é que, como eu já advogo há certo tempo, fica difícil de pegar. É assim que ele todo dia empurra em mim e eu sempre deixo ficar alguma coisa. E quem é chamado é ele. Viu? Boa sorte para os acusados e, se forem inocentes, provem. Ou melhor, que a acusação prove que eles são culpados, certo? Boa sorte ao Kumaru na defesa do Sivaldo Oliveira, entendeu? E espero que tudo isso se resolva. Não vejo como... minha caneta, Cláudio, pensei que ia ficar com ela. Espero que isso sirva de exemplo para a sociedade como um todo, né? E Caruaru, fiquem sabendo, viu? Um abraço, doutor Ageu Marinho, que lá colocou no meu Facebook. Mato tem olhos, paredes tem ouvidos. Caruaru provou isso.
É verdade. Agora, tenha certeza que aqui não tem nenhum ambiente. Não, e se tiver, não tem problema. Nós não. O ambiente é o público. Nós não devemos, não é? Nem eu, nem Cláudio. Nem eu também. E para finalizar, olhem, não atire nos advogados, não. Os meus colegas que estão no processo, no processo, e talvez existam outros, estão fazendo o trabalho deles, o Ministério Público também fazendo o trabalho dele e o juiz. Não joga em pedra. Cada advogado está em busca do seu apoio logístico. Cadê a carta? Bye. Esse apoio logístico eu tive que justificar. Davi porque Ferreira Júnior, volte sempre, viu? Muito obrigado. Davi, um grande abraço. Vai pra praia esse fim de semana, não? Não, mas tô no outro. No outro, né? No outro. Muito bem, um grande abraço, Davi. Bom fim de semana. Sempre às horas, vamos embora. Segunda-feira a gente volta. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Na segunda-feira a gente recebe o deputado federal Augusto Coutinho. Bom programa, eu conto com a sua participação, com a sua audiência. Vem aí, Vasconcelos Lima e a Tarde Livre.